Alô, senhores, bom dia a todos, tranquilos? Obrigado pela presença de vocês. Nós vamos estar hoje aí discutindo, conversando com vocês sobre a questão da geoestratégica, geopolítica, falando principalmente dos impactos e cenários, dos pontos de tensão no Oriente Médio, foco, impacto nas empresas, ou seja, tá certo? O que isso pode impactar as empresas, o negócio das empresas. Então, nós estamos aqui em quatro, eu, da Brasiliano, o Chons, também da Brasiliano, o Izan Araújo, da Senigre, e o Charles Penaforte, sofrendo lá no sul, né, Charles? Né? Lá da Labegrima, vindo diretamente lá de Pelotas, aguentando aí o rojão com esse temporal todo aí e a ineficiência, ineficácia do Estado. Quando eu falo Estado, federal, estadual e municipal, infelizmente. Ok? Senhores, nós vamos estar conversando, então, nós quatro, a gente vai fazer uma apresentação pequena cada um, e com isso a gente vai estar trocando figurinha, conversando, e depois a gente abre para os senhores fazerem algum tipo de pergunta e dúvidas que vocês tiverem, ok? Cada um aqui já está feito, a sequência vai ser eu vou estar falando, em seguida entra o Izan, o Charles e o Décio, que acaba fechando aí a nossa discussão. E depois a gente abrimos para perguntas. Tudo bom? Muito bom, senhores. A questão da geoestratégia, da geopolítica, esse é um ponto fundamental para a gente poder estar entendendo o contexto que o mundo hoje está passando. Então, o que nós temos hoje pela frente? Tá certo? O que nós temos pela frente é que o mundo está em constante turbulência e com incertezas caóticas, né? Quer dizer, isso aí mexe principalmente, quando a gente fala em mundo, mexe principalmente com a questão geoestratégica, que é, na verdade, a geopolítica olhando sob a ótica empresarial em termos de estratégia da empresa, tá certo? E aí entra o nosso mundo VUCA, nosso mundo Bunny, tá certo? Nosso mundo VUCA, o ponto principal é nós não sermos, né, ortodoxos, não dogmatizar a nossa estratégia, isso é fundamental importância. Opa, acho que entrou aí, Charles. Acho que me derrubaram aí, sem querer. Ótimo. Bom, então a gente falou aqui da questão da geoestratégica, o mundo em constante turbulência e com incerteza caótica. Falamos do mundo VUCA, onde o ponto principal aqui é a gente não ser ortodoxo, não dogmatizar. Temos que entender que o mundo hoje está interdependente, temos que entender a conectividade entre os eventos, né? Do mundo VUCA, a gente partiu para o mundo BANI, na realidade, onde a grande mágica nossa é nós sermos exponenciais, ou seja, o que nós fazíamos ali em 5 anos, temos que fazer em 2, se fazíamos em 1 ano, temos que fazer em 3 meses, ou seja, a velocidade é muito grande. Podemos errar, mas temos que errar rápido, compreendendo o erro nosso e consertar rapidamente e repetir a operação. Esta é a grande sacada que nós temos. Para sermos antifrágeis, nós temos que ter respostas para tudo, esse é um ponto principal, e aí entra, na verdade, a grande arte nossa. Nesse ambiente extremamente turbulento que o mundo vive hoje, na questão geopolítica, as tensões dos conflitos armados, tá certo? Isso gera uma incerteza caótica. Quando fala incerteza caótica, é que a volatilidade fica muito grande e a incerteza fica muito grande sobre todos os aspectos, tá certo? Quando a gente fala isso daqui, vamos pensar em estratégia, vamos pensar na cadeia de suprimento, vamos pensar na sustentabilidade, por exemplo, são pontos importantes para as empresas. E um ponto fundamental que nós temos que entender claramente é que a revolução não é tecnológica, ela é antropológica, ou seja, depende puramente do ser humano, de nós. Ou seja, temos que saber reagir a tudo o que acontece. Então, isso é um ponto fundamental. As empresas, nós, né, componentes das empresas, nós, como gestores de riscos, temos que ter este gancho para poder estar fazendo com que ela cumpra com seus objetivos, tá certo? O final da década de 2010, o início da década de 2020, ou seja, quase 10 anos,
foram caracterizados pelo aumento das tensões geopolíticas, ou seja, o aumento da tensão geopolítica significa o aumento de conflitos armados entre nações, entre, na verdade, grupos terroristas, agentes de Estado, tá certo? E mudanças políticas significativas nos principais mercados, inclusive a questão da polaridade. Então, isso é importante. A caminho, né, de meados desta década, então, ou seja, 2015, o ambiente global permanecerá volátil e instável, quer dizer, a ida aqui de 2020 para 2030, ela vai ficar, na verdade, está, né, com uma volatilidade muito grande e uma estabilidade muito grande. À medida que os executivos, né, nós, como executivos de empresa, procuramos antecipar e planejar estas perturbações geopolíticas, porque impacta na veia na nossa estratégia, para as empresas em termos de cadeia de suprimento, em termos de estratégia em si e até de sustentabilidade, é importante ter uma estratégia pensada, estruturada e resiliente. Então, o que a gente pode citar como exemplo que isso pode estar atrapalhando, né? O que aconteceu de uma variável nova? Então, o tribunal colocou todos os adversários agora no mesmo nível, ou seja, o Hamas, tá certo? E os israelenses, o primeiro-ministro Netanyahu, com o seu ministro da Defesa, de Segurança, que eles chamam lá, estão hoje todos aí condenados, estão com mandato de prisão aí decretado pelo tribunal. Claro, tem países que não reconhecem, é uma questão meramente de imagem, mas isso impacta tremendamente em vários pontos, né? O fato de você estar hoje sendo comparado ao terrorista, ele brigando com o terrorista, ou seja, quando foi colocado no mesmo nível, isso gera, na verdade, problemas. Quais são os tipos de problema que podem gerar, então, certo? Acaba que ele acaba colaborando com o que acontece hoje no mundo. As tensões aumentam, a polaridade social fica maior. O mundo hoje, em função da guerra de Israel com Hamas, já tem uma polaridade muito grande. O sentimento anti-Israel, a favor de Israel, que já começa a ter polarização em cima disso, e junta-se a isso a questão da desaceleração. E isso cria uma série de outros, né, conflitos e outras tensões. Essa é uma realidade nua e crua, inclusive influenciando na guerra da Ucrânia, tá certo? É ponto principal, porque mexe, inclusive, com a eleição americana, né? É um ponto fundamental, porque se o Trump ganhar, vai mexer com a estrutura como um todo, tá? Então, isso acaba mexendo no mundo de maneira muito clara. E um dos pontos que nós temos que pensar é o seguinte: o anúncio da própria condenação do Netanyahu e a comparação que fizeram, a colocação que colocaram par a par, tem duas possibilidades. A primeira é ter manifestação interna, né? O caso que está acontecendo aqui agora, tá vendo? Certo? Tu és líder, tu és o líder, és o culpado. Então, milhares exigem demissão de Netanyahu em Israel, né? Então, a TPI, a Alemanha, disse que cumprirá a ordem de prisão do tribunal contra Netanyahu, caso seja emitida. Então, isso é um ponto que o pessoal vai contra. Outro ponto que tem que ser pensado é o que está escrito aqui. Pode ser que, com o anúncio da TPI, produza um efeito oposto ao pretendido, ou seja, pode fortalecer a extrema-direita de Israel, tá certo? Porque foi comparada ao Hamas, ao terrorista. Então, muitos membros do partido da direita que mantém Netanyahu no poder, incluindo os respectivos ministros, tá certo? E seus apoiadores, defendem regularmente a limpeza ética de Gaza, ou seja, defendem, né, a conduta que Netanyahu está tomando. Então, ele pode ganhar mais força em função disso. Então, eles pediram a ocupação total e permanente de Gaza e da Cisjordânia. Eles querem que Israel controle toda a terra, do rio ao mar. Não é difícil ouvir os paralelos dessa retórica com as palavras dos líderes do Hamas. Ou seja, os extremos, senhores, se tocam. Tá certo? Isso é um ponto importante. Então, nós temos aí duas vertentes, dois pontos, temos que acompanhar quais delas é que vai estar aí sendo a vencedora dessas vertentes, porque isso influencia tremendamente a condução daqui para frente de como que vai ser este embate geopolítico, tá certo? Nem Israel, nem o Hamas podem tomar o controle de toda a terra, desde o Rio Jordão até o mar Mediterrâneo, sem uma guerra. E a morte de milhares de pessoas. Ou seja, tanto Israel como o próprio Hamas, a tomar isso daí,
tem que praticar o genocídio, não tem jeito, tá certo? Isso na minha visão, na minha opinião. Então, é um ponto crítico isso daqui e, infelizmente, na minha visão, né, de uma forma terrivelmente distorcida, diria eu para vocês, o Hamas é a extrema-direita de Israel, um precisa do outro para continuar uma luta que beneficie ambos. Ou seja, é interessante porque o Hamas, sem o Netanyahu, não vai existir, não vai ganhar o que ele ganhou, né, de projeção e vice-versa. Então, isso é um ponto fundamental. Só que, com isso, quem sofre é quem está no meio, que é, na verdade, o povo, principalmente hoje, o povo palestino, que está sofrendo terrivelmente. Então, isso é um ponto fundamental, certo? Não estou aqui para discutir o certo e o errado, estou para discutir que existe um ponto de tensão muito forte. Este ponto de tensão muito forte é em função desta situação que hoje se encontra, certo? Então, entrou uma variável nova, essa variável nova é interconectada, é interdependente, e ela acaba influenciando toda a consequência e toda a extensão, tá certo? Desta geoestratégia que é muito importante para as empresas, certo? Fundamental. A outra que acaba influenciando em função das eleições americanas, ou seja, o que acontece em Israel versus o que com o Hamas, influencia terrivelmente, na verdade, o que? A eleição americana. Então, o Biden pode perder a eleição porque ou está apoiando, porque não está apoiando, tem americano que quer que apoie, tem americano que não quer que apoie, a juventude americana não quer que apoie, os campos universitários estão fazendo greve, estão batendo, e o Trump já avisou oficialmente, tá certo? Que talvez dê a Ucrânia para Putin, tá certo? Então está ali colocado. Se Donald Trump vencer as eleições presidenciais, em novembro ele prometeu acabar rapidamente com a guerra da Ucrânia. O ex-embaixador dos Estados Unidos da OTAN, tá certo? Disse em entrevista a jornalista na Estônia, Trump disse que vai acabar com a guerra em 24 horas. Claro que ele é um grande fanfarrão, fala muita coisa, né? Mas ele disse que iria acabar em 24 horas, ao dizer ao Putin que ele poderia manter os seus ganhos, ou seja, o que ele conquistou é dele e acabaria ali o problema. Ou seja, isso permitiria que a Rússia vencesse a guerra, o que teria consequências nefastas, desastrosas, não apenas para a Ucrânia, mas para o mundo como um todo. Ou seja, a guerra da Ucrânia impactou o abastecimento global de alimentos, então isso é uma consequência, né, de segurança alimentar e econômica direta e de combustível, e ameaça empurrar dezenas de milhões de pessoas que já eram pobres para voltar para a miserabilidade, para a pobreza e para a fome. Ou seja, então, aumenta a desigualdade social, aumenta a polarização. Então, são tensões que temos que estar acompanhando de uma maneira muito clara, tá certo? E tem gente, tem pessoas aqui no Brasil que acham que isso está longe. Não está, não. Está muito perto de nós para poder chegar onde chegou. Nós temos que olhar, basicamente, 3 eixos de 10 temas, tá certo? Na opinião nossa aqui. Então, temos que olhar um eixo que é chamado estratégico, temos que olhar um eixo chamado cadeia de suprimento e olhar um eixo chamado sustentabilidade. Então, essa tríade, né, de eixos tem os seus temas, cada um deles colocados. Então, no estratégico, a questão da polaridade, ou a multipolaridade, tem uma geopolítica da inteligência artificial, os desafios entre Estados Unidos versus China, Rússia, Irã, Coreia do Norte, o chamado eixo do mal, China, Rússia, Irã, Coreia do Norte, chamado eixo do mal, tá certo? E os ciclos eleitorais que vão ocorrer no mundo agora, tá certo? Então, os ciclos eleitorais são extremamente importantes, extremamente motrizes para influenciar o que vai acontecer daqui para frente. E nós, como gestores de riscos, tá certo? Estrategistas, temos que acompanhar isso daqui de maneira muito próxima. Por quê? Porque terá ou teremos consequências em função de quem vai ganhar, principalmente nos Estados Unidos. Então, é fundamental, a importância é esse acompanhamento, ok? Muito bem, na questão da cadeia de suprimento, nós temos que verificar a segurança econômica, a diversificação desta cadeia de suprimento e a geopolítica dos oceanos. Quer dizer, rotas oceânicas hoje que estão na mão, inclusive, de piratas. Então, isso aqui influencia na veia o quê? O abastecimento, a quebra da cadeia logística, ou, no mínimo, o seu encarecimento.
se eu tiver que fazer desvios em função de segurança, né, da minha carga, segurança da minha matéria-prima, vai custar 5, 6, 7 vezes mais. E eu tenho que estar ligado e interligado em relação a isso, porque vai demorar mais, vai custar mais caro e vai atrasar a minha produção aqui no Brasil, tá certo? Em termos de sustentabilidade, a gente vai ter uma competição forte por commodities, teremos aí as políticas verdes aí sendo hoje, na verdade, né, assertivas para que os países implantem, mas implantem também porque é uma questão clara, há uma obrigatoriedade das adaptações climáticas, o Brasil já vive isso fortemente, o Sul é um exemplo disso, claramente colocado, tá certo? Então, a adaptação climática é uma realidade e todos os países devem estar correndo e brigando em função disso, mas tem que ter uma relação custo-benefício equilibrada para isso. Ou seja, senhores, em um ambiente geopolítico ainda mais complexo que está hoje no horizonte, as empresas precisam obrigatoriamente inovar e adaptar. Então, são duas palavras-chave. Eu tenho que me reinventar, ou seja, eu preciso agregar valor com aquilo que eu vou fazer de diferente, olhando o contexto atual para eu poder montar uma inovação que, de fato, se encaixe no que está acontecendo hoje no mercado. Então, esse é um grande risco para as empresas quando traçam as suas estratégias. Eu preciso ficar, obrigatoriamente, à frente, tá certo? Não posso ficar para trás. Então, esse é um risco muito grande. E a instabilidade passa a ser o novo normal. Quer dizer, a instabilidade, incerteza, volatilidade, o nome que vocês quiserem dar. E eu preciso acompanhar se teremos cisne negro ou não, ou se teremos rinoceronte cinza. Hoje, no meu ponto de vista, nós temos mais rinocerontes cinzas do que, na verdade, o cisne negro. Ou seja, os riscos estão debaixo dos nossos narizes, grandes riscos na realidade, e nós estamos sendo, de uma certa maneira, extremamente negligentes com eles. Por isso que as empresas, os estados, os países em si, nós estamos sofrendo com toda essa mudança que está ocorrendo, incluindo a adaptação climática. Os países não estão preparados para poder enfrentar isso, certo? O Brasil mostrou isso claramente, certo? Então, isso é importante para a gente. Então, na minha opinião, nós temos pela frente, né, o rinoceronte cinza. A nossa estratégia tem que ser resiliente. O que é ser resiliente? Nós temos que ser fortes o suficiente de levar a pancada e voltar à posição normal, no mínimo. Então, essa formiguinha aí mostra bem o símbolo dela. A formiguinha que, teoricamente, é frágil, né? Não teria força para levantar aí este peso que está em cima dos bracinhos aí da formiga, mas ela está segurando. Então, a estratégia tem que ser resiliente. Ou seja, tem que proteger dos choques, obrigatoriamente, tem que ser capaz de se adaptar, tem que agregar valor para a empresa e manter uma vantagem competitiva. Então, isso é um ponto importante. Eu preciso equilibrar essas duas exigências, obrigatoriamente. Quer dizer, mesmo existindo, né, a tensão entre ser resiliente ou ser ágil. O que é mais importante? Certo? Resiliência ou agilidade? Então, isso é um ponto de tensão que nós temos que definir. E temos que optar dependendo das circunstâncias. E aí nós temos uma tríade que temos que cumprir. A primeira delas é a resiliência estratégica. Eu preciso ter condições de evoluir no meio dessa tensão toda que está ocorrendo hoje no mundo e criar uma estratégia que tenha agilidade, que forneça agilidade para a empresa, para a instituição pública e para o país. Preciso ser ágil, eu não posso ser moroso, eu não posso ser burocrata, eu não posso ter uma cadeia de comando que vá do A ao Z e até chegar a tomar a decisão do Z até o A, eu demore muito tempo. Se isso ocorrer, eu perco a janela de oportunidade ou afundo com a empresa. Então, eu preciso ser ágil, ponto importante. Preciso ter uma resiliência operacional. Preciso saber quais são, na verdade, as minhas operações críticas, certo? Quais são os processos críticos. Então, eu tenho que mantê-los vivos durante as interrupções. Ou seja, o mundo pode parar, mas o meu processo não pode. Esse é um ponto fundamental. Então, a verdade, quando a gente fala em continuidade,
fala em BIA, Business Impact Analysis, isso hoje é fundamental importância. E preciso manter também o fluxo de caixa durante a interrupção. Então, eu tenho que receber e não pagar. Esse é outro ponto fundamental. Então, agora, para eu receber, eu preciso manter o mínimo necessário rodando para eu continuar a comercializar os meus produtos ou os meus serviços. Então, a resiliência empresarial, a resiliência da estratégia tem que estar embasada nessa tríade. Se eu não tiver isso, eu vou ficar para trás. Então, um ponto fundamental que a gente poder estar falando e conversando. Por isso que as empresas não podem relatar o que aconteceu. De novo, aquela imagem que eu gosto, você já conhece essa imagem aqui, o retrovisor é fácil da gente olhar, o difícil é a gente saber o que vai acontecer daqui para frente. E aí entra hoje, né, de novo, outras palavras-chave para a gente poder falar aqui, que é antecipar, que é resistir, que é absorver. O resistir e o absorver é a resiliência. O antecipar, o trabalhar com cenários, trabalhar com gestão de riscos. O responder, eu ter condições de dar uma resposta já adaptada para o contexto que eu consegui antecipar. Esta é a grande sacada que eu tenho. Então, eu preciso ter respostas para o que poderá vir à frente. Isso chama-se ARARA. Antecipação, resistência, absorção, a resposta e adaptação. ARARA. Então, a empresa tem que ter ARARA. Então, guardem esse nome, ARARA. Antecipação, resistência, absorção, resposta e adaptação. Se eu não fizer isso, eu fico a pé, completamente a pé. Então, esse é um ponto para a gente poder verificar. E, para isso, nós temos que trocar nosso mindset, nosso modo de pensar. O que vem a ser isso, claramente colocado? Eu tenho que mudar de ideia, eu preciso me adaptar. Eu tenho que mudar de ideia o tempo inteiro. Eu não posso ter e não posso dogmatizar a minha ideia. E por que eu não posso fazer isso? Uma questão básica. Se eu tiver uma visão do mundo fixa, tá certo? Uma visão estática, é a única coisa que garante que eu estarei errado e atrasado à medida que o mundo muda. Então, eu vou ficar para trás. Não tem jeito. Eu preciso acompanhar as mudanças, obrigatoriamente, senhores. Isso é fundamental. Mudança de mercado, mudança política, mudança geopolítica, mudança dos riscos, adaptações climáticas. Preciso acompanhar. Eu não posso parar no tempo. É difícil? É difícil, porque exige que a gente tenha um processo de monitoramento extremamente, efetivo. Eu tenho que ter uma inteligência extremamente prática e eficaz em fornecer para mim conhecimento, em fornecer para mim, na verdade, algo que eu vá ter de aplicação. Quer dizer, eu aplicando a inteligência, eu torno ela um conhecimento. E, para isso, senhores, obrigatoriamente, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que seguir este framework mãe, que é da 31050, que é de riscos emergentes, esse está adaptado, aonde eu tenho que trabalhar casado e integrado com o quê? Com a questão do ciclo de inteligência junto com a gestão de riscos. Ciclo de inteligência serve para quê? Para diminuir a incerteza. Então, ele vai buscar as informações, o ciclo de inteligência, ele vai correr atrás das informações, vai analisar, vai estar verificando os múltiplos contextos, estaremos monitorando, de forma contínua o ambiente que nós estamos para captar sinais fracos de mudanças. Qualquer sintoma que eu consiga captar já vai ser uma pecinha que eu vou colocar no meu quebra-cabeça. E eu tenho que pilotar isso daqui para mandar para a área de riscos para poder fazer todo o trabalho depois de verificação de probabilidade, impacto, criticidade e de motricidade. Então, senhores, para nós sairmos nessa posição mais estática que o mundo está hoje, na verdade, quando eu falo mundo, muita empresa, tá certo? O caso do Rio Grande do Sul é um caso, para mim, emblemático, porque as grandes empresas do Sul, nenhuma tinha cravado na sua matriz de risco o problema que está acontecendo no Sul, não tinha cravado, e se cravou, não fez o que tinha que fazer, que o resultado está aí, certo? Está claro para mim isso ali. Tá? Então, esse é um ponto crucial. Nós temos que sair da posição que nós estamos, nós temos que mudar o modo de pensar, senão nós ficaremos atrasados.
como nós estamos hoje. Basta ver o que está acontecendo no Sul. Basta ver o que está acontecendo no Sul. Esse é um exemplo típico. Ok, senhores? O que eu tinha para falar para vocês era isso. Vou passar a palavra para o Izan. Então, Izan, por favor, pode entrar aí para poder falar sobre os riscos. Então, eu saio de cena agora, entra o Izan, vai comentar a questão dos riscos ligados à tensão, depois entra o Charles, depois entra o Chons. Por favor, Izan, a palavra é sua. Bom dia a todos e a todos. Agradeço o convite do Brasiliano para esse webinar, o qual é muito importante, porque ele vai reunir o mestre acadêmico de Relações Internacionais com a área de gestão de risco. Isso é algo inédito no Brasil, e nós vamos buscar, então, apresentar como que o framework da ISO 31000 pode ser aplicado na análise das relações internacionais. Muito bem. Então, a gente vai, lá no primeiro slide, pessoal, apresentar as tensões geopolíticas no Oriente Médio. A gente costuma falar sobre risco, né, pensando do ponto de vista negativo, né? Mas a gente se esquece que há também, segundo a análise de SWOT, o risco pode ser uma oportunidade, né? E é isso que a gente vai procurar demonstrar aqui. Como que a gente pode analisar o risco como uma oportunidade, não só como uma ameaça. Muito bem. Pode passar, por favor? Aqui a gente vai percorrer aqui o framework da ISO 31000 para aplicar no campo da geopolítica e relações internacionais. A gente então vai fazer uma abordagem do step do framework da ISO, destacando o escopo, o contexto, o critério, o que é isso, né, no campo das relações internacionais, como que se aplica isso, identificação dos riscos, análise e avaliação dos riscos, a interconectividade entre os riscos, e vamos abordar também a ISO 31010, para se valer de uma ferramenta muito útil para a geopolítica, que é o diagrama de causa e efeito, o famoso diagrama de Chikawa. Próximo slide, por favor. Aqui a gente vai abordar, então, essa primeira step aí do framework da ISO, que é o escopo, contexto e critério. O que é isso, né? Ora, a alta administração da empresa, ela precisa ter um critério para definir o processo, o escopo do processo estruturado de gestão de risco. Mas, dessa vez, não somente pensando no ambiente interno da empresa, mas agora no ambiente externo. E é a razão principal porque nós estamos com essa parceria com o Brasiliano, para desenhar um processo estruturado na disciplina de risco geopolítico que permita a auto-administração da empresa analisar essa step aí do framework da ISO, pensando no ambiente externo. Ambiente externo esse, o qual vamos analisar hoje, que é os pontos de tensões geopolíticas no Oriente Médio. Vocês viram, o Brasiliano apresentou, são riscos significativos que estão ali acontecendo, gerando cenário de estabilidade com sérios impactos no planejamento estratégico das empresas da região. Próximo, por favor. Aqui eu me valei de um relatório da Prime, a qual é uma das Big Four, né, consultoria internacionais, em que eles apresentam um relatório do ano passado, intitulado 2023 Middle East Working Capital Study, né? Ou seja, é um estudo do capital de giro no Oriente Médio, né? E por que isso é importante? Porque esse capital de giro é um índice financeiro que demonstra a liquidez das empresas, né? Isso é fundamental para o investidor, né? E aí, no subtítulo, ele coloca nesse relatório: Act now or be left behind, ou seja, ou você age agora e abraça essa janela de oportunidade em meio a essa tensão geopolítica na região, ou você vai ficar para trás. Eu costumo dar o exemplo do cavalo do deserto. O cavalo do deserto, você não sabe se ele vai passar novamente. Então, se você enxergar um cavalo no deserto, é bom você correr, abraçá-lo, ele agarrá-lo, né? De outra maneira, você pode morrer de sede ali esperando um cavalo selado passar. Ninguém sabe se vai passar um cavalo selado, verdade? Então, o primeiro cavalo que passar, é importante agarrar essa oportunidade. Assim mesmo no contexto dos investimentos na região. O próximo slide, por favor. Aqui, então, o relatório ele coloca que
Em linhas gerais, houve um crescimento econômico na região, uma recuperação significativa após a pandemia, representando um aumento de 21%, né, que isso foi alavancado pelo alto preço do petróleo. E outra tendência geral também é que o capital de giro teve um bom desempenho na região de 2020 a 2022, mas ainda está abaixo, né, do esperado no período pré-pandêmico, né, 2018. Próximo, por favor. Aqui vocês veem um gráfico, né? Esse gráfico está demonstrando a tendência da capital de giro por países. O que me chamou mais atenção aqui são 3 países: Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Egito. Ora, esse gráfico ele mostra de forma inversa, né? Inversamente proporcional. Então, quanto maior é o número no gráfico, menor é a tendência do capital de giro por países. Então, vejamos, por exemplo, o caso dos Emirados Árabes Unidos. No período de 2018, que era o período da pré-pandemia, você vê que o capital de giro está abaixo de 100, na verdade, nesse gráfico preto. Mas, no auge da pandemia, em 2019, ficou acima de 100, 110. Mas, com o passar dos anos, esse gráfico tem se reduzido, que ilustrando, portanto, o que ilustra, portanto, uma tendência positiva no capital de giro desse país, né? Foi de 108, 97 e o amarelo 82. Bem oposto do próximo país, que é a Arábia Saudita, que vocês podem perceber no período pré-pandemia, em 2018, nessa coluna preta, você vê que está batendo quase 150, né? E no auge da crise, da pandemia, foi além de 150 para 156. E ainda, com o passar dos anos, o país não conseguiu se recuperar após a pandemia. Ainda está com patamares acima de 150, demonstrando, portanto, que esse país tem baixa liquidez, né? Não oferece uma grande oportunidade, uma grande janela de oportunidade para investimento. E, por fim, outro país que me chama a atenção é o Egito, né? O Egito, período pré-pandemia, tinha 79, né? No auge da pandemia, 93, e depois, com o passar dos anos, o país demonstrou uma boa tendência de capital de giro, né? De 91, 79 até os 71. Portanto, 2 países que desempenharam tiveram uma boa tendência, né, de capital de giro foram tanto o Egito quanto Emirados Árabes Unidos, né? Muito bem. Próximo slide, por favor. Bom, a questão que se coloca é o seguinte: bom, nós temos então 2 países diante dessas tensões geopolíticas que apresentam uma janela de oportunidade, como disse o brasiliano. Nós temos de um lado o Egito e do outro lado Emirados Árabes Unidos. Se você fosse escolher um país, qual você escolheria? Pergunta-chave do dia, hein? Valendo 1 milhão. Alguém pode dizer, não, vou investir no Egito, porque o Egito ele tem uma posição estratégica no tabuleiro de xadrez, né, na Eurásia. Vocês podem ver aí, né, conectando a Europa com a Ásia, através do Mar Mediterrâneo, Mar Vermelho, até o Oceano Índico, não é verdade? Mas eu não tenho tanta certeza assim. Se a gente analisar o conceito posição de Hatzel, que é o pai da geografia política, que ele fala que posição também pode ser um coeficiente de poder, não só espaço, mas posição geográfica. Então, veja, na legenda, qual é o país que o Egito tem fronteira que está tendo um ponto crítico ali de tensão geopolítica? Sem dúvida, é Israel, não é verdade? Então, o conflito no Israel pode impactar na veia nos investimentos no Egito, porque o país tem fronteira, não é verdade? Ao passo que Emirados Árabes Unidos está bem distante. Se você olhar a escala no canto superior, no canto inferior direito desse mapa, você vê a escala aí de até 1.580 quilômetros, né? Se você pega essa escala e sobrepõe no mapa, no mínimo é essa distância que Emirados Árabes Unidos tem de Israel, oferecendo, portanto, aos investidores uma maior estabilidade, né? Uma maior segurança, que é isso que eles buscam, né? Então, muito bem, nós então vemos que o Emirados Árabes Unidos é o país que oferece uma maior janela de oportunidades. Dito isso, a outra pergunta que se coloca é: pois bem, então qual é o investimento que eu vou fazer no Emirados Árabes Unidos? Será que é só a energia, porque o país está ali no Golfo Pérsico? Será que é isso? Vamos ver. Próximo slide, por favor. Aí nós vemos, então, a tendência de capital de giro por setores da indústria,
na região. Então, você vê aí com o maior percentual de desempenho, de verde, ali essa setinha verde representa o desempenho, tá? O vermelho, baixo desempenho. O setor aeroespacial e a defesa, né? E abaixo dessa tabela, você tem também o setor de tecnologia, né? Oferecendo também um grande setor de investimento. E, por outro lado, você tem outros setores que não tiveram um resultado tão bom assim, que é, por exemplo, o setor de indústria de base e de bem de serviço, né? Você percebe que houve uma queda significativa, né? Por que será? Por causa justamente da disrupção na cadeia de suprimentos, né? Porque essas indústrias de manufatura precisam de peças, componentes de vários países do mundo para compor o seu produto, né? E uma disrupção na cadeia de suprimentos impactou na veia desses setores. Então, se fosse investir em algum setor da economia, eu não recomendo, né, o setor de bens e serviços e de indústria de base, porque pode ser impactado por essas variáveis, né, como, por exemplo, a disrupção na cadeia de suprimento. Mas sim, os setores que têm uma boa janela de oportunidade são aeroespacial, defesa, segurança, além do energético e a tecnologia. Inclusive, no Emirados Árabes Unidos, há muitas, né, startups de tecnologia lá, né, que investem pesado nesse setor. Muito bem. Próximo slide, por favor. Bom, dito isso, então, quais são os principais riscos, agora sim, como ameaças que podem impactar nos negócios, né, no Oriente Médio? Segundo o relatório da Price, são 5 riscos principais. Eu botei mais 2 aí, e vocês já vão saber o motivo. Você pode passar um por um? Primeiro, inflação global. Seguido, tensões geopolíticas. São 7, né? O próximo é disrupção na cadeia de suprimentos. O quarto, volatilidade nos preços dos commodities. Quinto, aumento da taxa de juros. O sexto, ataque cibernético. E, por fim, a flutuação de câmbio. São 5, né, no relatório da Price, e eu adicionei o ataque cibernético e flutuações de câmbio. Por que será que eu adicionei? Vamos ver logo adiante. O próximo, por favor. Agora a gente vai passar para a próxima step no framework da ISO 31000, que é análise e avaliação de risco. O relatório da Price é interessante porque ele consegue identificar o risco como ameaça e oportunidade, mas ele não dá a criticidade, né? E é importante, portanto, o gestor de risco, né, se debruçar sobre como é que nós vamos analisar, então, e avaliar esses riscos, né? Bom, o método brasileiro oferece no software da InterRisk uma maneira excepcional de você não só analisar, mas avaliar a criticidade, né, e a motricidade de cada risco, que pode influenciar, então, portanto, o tomador de decisão na escolha dos seus negócios. E eu coloquei essa imagem da lupa, não é por acaso, é porque somente a matriz de risco que pode, portanto, mostrar com uma lupa, né, qual é a criticidade dos riscos, né? Sem ela, a gente fica míope e perde, portanto, uma grande janela de oportunidade. Pode passar o próximo slide, por favor? Bom, aí você tem, então, uma análise de avaliação de risco inerente, né? Por que inerente? Porque aquele risco é aquele risco sem controles, né? Ora, se nós estamos analisando o ambiente externo, não há como as empresas terem controles internos, na verdade. O que se pode fazer, portanto, é só monitorar, né? E o software da InterRisk oferece, né, essa possibilidade de estar monitorando, avaliando os riscos, né? Pois bem, nós temos aí no quadrante verde, flutuação de câmbio, é o risco 7, né? Com baixa probabilidade e leve impacto. E aí, no quadrante laranja, você tem o risco 5, né, o aumento da taxa de juros. E aí, no quadrante vermelho, dessa matriz, vocês têm o risco 1, o risco 2, o risco 3 e o risco 4. O risco 1 corresponde à inflação global, o risco 3, disrupção na cadeia de suprimento, como nós abordamos lá atrás, e o risco 4, volatilidade nos preços dos commodities. Esses riscos apresentam uma probabilidade de acontecer muito alta, e se ela se materializar, vai ter um impacto severo nas empresas, como teve no setor de bens e serviços, na indústria de bens e serviços e na indústria de base, que levou a impactar o capital de giro dessas empresas no Oriente Médio, conforme a gente viu no relatório da Price, verdade? Bom, tem mais 2 riscos, né? O risco 6, que é o risco que está no quadrante vermelho, de ataque cibernético,
e você tem o risco Bordeaux, né? O risco 2, tensões geopolíticas com alta probabilidade e impacto massivo, né, nas empresas. Por que será, então, que esses riscos estão aí nesses quadrantes? Ora, se você olhar a tensão geopolítica, qual é a análise que eu posso fazer e a avaliação desse risco à luz dessa matriz? Eu posso perceber, então, que essa tensão geopolítica ela é um risco com alto nível de criticidade, porque ela impacta na veia nas empresas. Pode impactar no setor não só financeiro, como o relatório da Price apresenta, né, capital de giro, mas ela pode impactar também operacionalmente, levando o fim da empresa. Imagina se uma empresa dessa é alvejada por um ataque terrorista, não é verdade? Ou então por uma ofensiva militar de um Estado, né? Então, ela pode levar à disrupção não só da cadeia de suprimento, que pode oferecer serviços para essa empresa, materiais, mas também levar ao fim da empresa, né? E, portanto, a tensão geopolítica ela é um risco com alto nível de criticidade. Mas não só isso, ela é também um risco com um risco motriz. Por que motriz? Porque ela tem um efeito dominó. Ela pode impactar nos outros riscos, porque esses riscos eles não estão isolados como se fosse uma ilha, né? Eles estão interconectados. E esse risco motriz vai impactar, sim, sem dúvida, nos outros. E é isso que a gente vai falar mais à frente. Bom, em relação ao ataque cibernético, ele também figura como um tipo de risco bem singular no mainstream de gestão de risco, denominado de rinoceronte cinza. O que seria isso? É aquele risco que todo mundo está vendo o sinal dele, mas ninguém dá bola, né? Ignora. E quando ele se materializa, impacta na veia. Né? Por isso que ele está aí com alta probabilidade de acontecer. Porque está ali, todo mundo está vendo ele, né? Mas não dá bola. E quando ele acontece, quando ele se materializa, ele vai impactar na veia, porque ele está com alto nível de impacto ali no quadrante vermelho, e você pode ver que o impacto é massivo, né? Na coluna de impacto. Um exemplo de um risco de rinoceronte cinza foi, por exemplo, a crise de 2008. Né? Ninguém dava muita bola, mas para quem lia as manchetes, né, da Financial Times e de outras mídias, de mainstream da mídia, via que estava dando sinal ali que a crise ia acontecer, ninguém deu bola, e quando impactou no sistema financeiro global, não é verdade? Isso é um tipo caso de rinoceronte cinza. E nesse caso, que nós estamos avaliando no contexto do Oriente Médio, uma dúvida que ataque cibernético é um rinoceronte cinza, que as empresas têm duas escolhas. Ou bem elas tratam esse risco, ou caso elas queiram botar debaixo dos panos e diminuir esse quadrante vermelho para o laranja, escondendo os fatos. Quando acontecer esse risco, pode levar não só impactar financeiramente, no capital de giro da empresa, mas pode impactar na imagem, na questão de segurança de informação, e pode impactar também operacionalmente na empresa, né? Levando à descontinuidade dela, se o risco for muito elevado. Muito bem, o próximo slide, por favor. Aí nós vemos a interconectividade entre os riscos, segundo o relatório da Global Risk Report, né? E que a gente vê, então, que o risco eles não estão isolados, eles não estão isolados como uma ilha, mas eles estão interconectados. É isso que a gente vai apresentar aí para vocês no próximo slide. Vocês veem aí no próximo slide, por favor, que esses riscos eles estão interconectados. Por exemplo, se a gente for passando nos slides, a gente vai ver, o primeiro risco é tensões geopolíticas. Você pode ir passando, por favor, os slides? Esse risco, se materializar, ele pode levar a um ataque cibernético. O ataque cibernético pode atingir a infraestrutura crítica dos países, né? E levando à disrupção da cadeia de suprimento. E isso pode levar à volatilidade dos preços dos commodities, que, por conseguinte, é a inflação global. E essa inflação global pode levar os bancos centrais a aumentar a taxa de juros. Se os Estados Unidos, por exemplo, aumentar a taxa de juros, vai haver uma fuga de capital dos países emergentes para os Estados Unidos. Portanto, vai influenciar no próximo risco, que é a flutuação cambial, não é verdade? Então, percebe que há uma interconectividade entre o risco. E o risco motriz, que eu disse lá atrás, na matriz de risco, é, sem dúvida, tensões geopolíticas, porque ele vai impactar nos demais, efeito dominó. Então, alguém pode dizer, poxa,
porque eu não percebi a disrupção na minha cadeia de suprimento, né? Uma empresa pode falar isso, né? Eu estava monitorando, por que aconteceu? Porque você não deu bola para a tensão geopolítica no Oriente Médio. E aí impactou no teu risco, porque ele é um risco motriz. Tá? A importância da gente pensar não só na criticidade dos riscos, mas também na motricidade deles. Próximo slide, por favor. Já encaminhando para o fim, eu vou aplicar, então, o diagrama de causa e efeito do framework da ISO 31010 como uma ferramenta fundamental, não só para pensar a qualidade das empresas, né? A área de qualidade da empresa, mas eu posso aplicar também esse diagrama para pensar as relações internacionais, para buscar resolver o problema de fato, indo nas causas dos problemas e não no efeito, porque senão a gente fica enxugando gelo. Você percebe, por exemplo, que o método brasiliano da Interrisk ele apresenta esse diagrama de causa e efeito com 6 categorias, que são macrocausas, né? Por exemplo, você tem processo, pessoas, tecnologia e infraestrutura, político econômico, meio ambiente tecnológico. Sobre o guarda-chuva de cada macrocausa, essas categorias, você tem os fatores de riscos, que são aqueles fatores subjacentes que podem materializar o efeito, o risco, né? Não vou ter tempo aqui de explanar todos eles, mas vamos nos debruçar pura e simplesmente nessa categoria de meio ambiente social. Qual é o fator de risco aí que está levando o efeito, um dos efeitos da guerra de Israel-Hamas? Condições humanitárias, situações de emergência humanitária contínuas, com necessidade de ajuda internacional. Ora, a gente viu na resolução da ONU, o Conselho de Segurança propôs várias resoluções, não só uma, propondo, né, um corredor, uma pausa na guerra para propor um corredor humanitário para ajudar com suprimento à população, né, e socorro médico. Mas isso foi vetado, não só uma vez. Isso mostra que é necessário uma reforma urgente no Conselho de Segurança da ONU para que possamos ir na causa, na raiz do problema. De outra maneira, a gente vai ficar enxugando gelo, como a gente está vendo hoje, e há uma escalada de tensão geopolítica, não só no Oriente Médio, mas em toda a Eurásia, na Europa, né? no Extremo Oriente, né? Enfim, por quê? Porque o Conselho de Segurança atual ele não consegue dar conta das questões geopolíticas, resolvendo a causa do problema com esses impasses que sucessivos, né? No Conselho de Segurança. Então, na minha opinião, deveria sim ter uma reforma no Conselho com representantes que expressem a ordem mundial multipolar hoje em dia. E quais seriam esses representantes na América Latina? O Brasil, na África Austral, a África do Sul, na Ásia Meridional, a Índia, no Extremo Oriente, o Japão e, me desculpem, na Europa, a Alemanha. A Alemanha de Bismarck, a Alemanha de Friedrich Hatzel, o pai da geografia política. Grandes nomes que representaram muito para a geopolítica mundial. E a Alemanha hoje, me desculpem, ela tem um papel importante. Vocês lembram o que aconteceu na Conferência de Bucareste, em 2008? A chanceler alemã avisou, quando o presidente americano oficializou o convite para a Ucrânia entrar na OTAN, ela disse, hein, isso vai ser visto pela Rússia como uma declaração de guerra, porque eles vão entender que isso é uma ameaça existencial. O apetite a risco da Rússia é que os países que têm fronteira a ela não podem ter armas nucleares. É isso que se trata. Se eles tiverem, está acima do apetite ao risco, então eles vão intervir. É isso que aconteceu. Portanto, a Alemanha, sim, precisa estar compondo aí o Conselho de Segurança da ONU, com os demais países, e, portanto, nós vamos ter um alargamento desse conselho de 5 países membros permanentes para 10. E aí sim, expressando, portanto, a ordem mundial multipolar. Essa é a minha apresentação que eu queria compartilhar com vocês, dizendo o seguinte, que a gestão de risco integrada, as relações internacionais, nos permite ter uma visão sistêmica da geopolítica mundial. Ou, de outra maneira, vamos continuar enxugando o gelo, como nós estamos vendo na mídia mainstream. Obrigado. Muito obrigado, Isan. Charles, por favor. Muito bom. Então, vou tentar aqui, excelente. ver se consigo aqui. Certo.
Só um minutinho. Foi? Conseguem ver? Sim, tranquilo. Pode Tá, meter bala aí. bom, em primeiro lugar, bom dia a todos e todas. Eu estou aqui no sul do Brasil, em Pelotas, então a situação está um pouco complicada, né? Sob o ponto de vista aí climático, né? Aqui eu estou vendo na minha janela aqui as árvores se movimentando, isso aí é mais ou menos um vento de 60 a 70 quilômetros, então provavelmente isso aí posso estar com dificuldade. Eu vou tirar até minha câmera aqui um pouco por causa da conexão, tá? Bom, pessoal, bom, a proposta hoje aí é fazer uma breve explanação aí sobre essa relação aí, desafios e oportunidades no Oriente Médio. Bom, a geopolítica, ela, sem dúvida nenhuma, ela é uma ferramenta de análise muito, muito importante. Só que, infelizmente, em muitos casos, ela não é utilizada de uma maneira correta, e isso cria uma série de problemas. Então, quando se usa essa ferramenta chamada geopolítica, vamos dizer assim, ela ajuda a gente a entender muita coisa. Então, um desses aspectos aí seria justamente o Oriente Médio. O Oriente Médio sempre figurou aí entre os principais focos geopolíticos, né? Seja pelo petróleo, a partir de 48, com a questão da criação do Estado de Israel, né? E juntando petróleo com o Estado de Israel, com a presença, com a influência dos Estados Unidos na área. Então, tudo isso forma esse cenário, né, de conflitos permanentes. A minha ideia aqui, para 15 minutos, é fazer dar um breve panorama sobre esse processo, né? Então, eu parto de dois princípios aí: a questão da confrontação entre lideranças palestinas e israelenses, né? Criam um negócio altamente rentável, que até o brasiliano falou inicialmente, e um fator que a gente deve levar em consideração é a questão do declínio dos Estados Unidos geoeconômico, né? Que deve ser realmente levado em consideração. A despeito das análises gerais que procuram não falar muito nisso, mas existe realmente um declínio sob o ponto de vista geopolítico e econômico que vem tirando, né, essa primazia dos Estados Unidos em termos de influência, né, tal como aconteceu na segunda metade do século XX. Então, isso é um fator inevitável, ele está ocorrendo, e o mundo daqui a 20, 30, 40 anos será, como o Izan colocou, se já não é, né, está se construindo, um mundo multipolar, onde tanto a Europa, que já perdeu aí o velho mundo, né, quanto o novo mundo dos Estados Unidos vão se deparar com estão se deparando, na verdade, né, com uma outra realidade, que ela deve ser entendida, compreendida, né, para tentar se adaptar a esse processo de transformação que a gente tá vendo na atualidade. Bom, abordando a questão da confrontação entre palestinos e israelenses. Na verdade, o que a gente deve ter em mente sempre é que é realmente um grande negócio para ambos os lados, né? Para ambos os lados, não para a população, né? Para as elites, né, políticas e econômicas, tanto palestinas quanto israelenses, que esse confronto permaneça. Ele gera recursos, ela gera muito dinheiro, ele promove, né, de certa maneira, o desenvolvimento de Israel, né, em função de Israel estar localizado numa área de tensão, que nós sabemos, muito elevado, né, praticamente Israel se comporta geopoliticamente como uma embaixada, vamos dizer assim, né, dos Estados Unidos na região, né? Então, ela é praticamente cercada por inimigos é, geopolíticos. E para Israel e para os Estados Unidos, perdão, é interessante que exista, né, um aliado importante que controle essas fontes de petróleo. Então, Israel cumpre essa função, um país que se desenvolveu, é, altos indicadores, possui armas nucleares, né, de todos os tipos, inclusive. Então, todo esse processo como um todo, ele é importante. Então, como o brasileiro colocou, isso satisfaz as elites
as elites, tanto palestinas quanto israelenses, de alguma maneira, que se elas se beneficiem dessa confrontação. E tanto isso é real que o ataque do Hamas ele deu uma sobrevida grande ao governo Benjamin Netanyahu, né, que ainda se mantém aí utilizando todo esse discurso, né, ultrapassando alguns limites contra os palestinos e consegue se manter criando um cenário diferente, né, de esquecimento das questões internas para essa briga, né, para essa união, vamos dizer assim, nacional contra o Hamas e, consequentemente, os palestinos. Então, a criação do Estado de Israel, que é algo muito simples, não, é algo que você nota que seria a solução, né, na verdade, passa a ser um problema justamente porque tenderia a diminuir consideravelmente esses impactos entre palestinos e israelenses, né? Então, por exemplo, os palestinos, o Hamas perderia toda a sua capacidade de discurso, né? Porque se está um ambiente propício à paz, qual o sentido de você promover atentados, etc. Então, isso aí diminuiria consideravelmente. E, por outro lado, iria, né, em efeito cascata, dificultando, inclusive, a ascensão do Irã. Eu já coloquei em um artigo que na verdade, essa expansão do Irã, toda essa capacidade toda, tem dois responsáveis, né? O primeiro, os Estados Unidos, né? Durante o governo George W. Bush, que criou os Rogue States, né? Os Estados inimigos, e nomeou, né? Entre outros, o Irã e a Coreia do Norte como inimigos geopolíticos, né? Então, logicamente, se você é declarado pela maior potência como inimigo, você vai tratar de se defender. Então, a partir desse momento, você tem os programas nucleares proliferando e se acelerando de uma maneira muito, muito, muito intensa. Então, e agora, Estados Unidos inicialmente apoiando Israel de uma maneira irrestrita, também ativou ainda mais a capacidade de cooptação política, né, vamos dizer assim, do Irã na área. Então, você tem esses cenários aí onde as pessoas se movimentam. Na verdade, são duas leituras, né? É uma leitura geopolítica e uma leitura política, né? A geo separado da política. A política não quer saber do geo. E o gel nem sempre consegue influenciar de alguma maneira a política, porque move recursos, dinheiro, e o pessoal está preocupado com isso. Então, de alguma maneira, isso é um problema sério. Então, a solução do Oriente Médio existe, mas num momento, o interesse, no momento que eu falo pré-Hamas, né, pré-ataque, era muito pequeno. Vamos ver agora, né, o que vai acontecer. Todos me escutam, né? Tá tudo bem, né? Bom, um outro fator que deve ser levado em consideração, principalmente a gente pode colocar pelas empresas de um modo geral, é que existe esse declínio. Então, esse declínio deve ser levado em consideração. Ou seja, o declínio ele obriga que você procure novos, né, novos parceiros, né? E esses parceiros não estão ou não estarão de uma maneira decisiva na Europa ou do outro lado do Atlântico. Então, a gente vê uma série de outros países se destacando, que nós podemos, inclusive, englobar ele sob o ponto de vista do BRICS, né? Você tem a China, uma economia gigantesca, tem a Índia se destacando, o Brasil indo e voltando, mas ainda consegue também ser um grande mercado, a África. Então, o mundo ele se movimenta para um novo cenário que não é novo, né? Vários especialistas já falam nisso, mas é preciso de que os tomadores de decisão, os policymakers, etc., eles tenham essa análise, né? O mundo está mudando, então ele não vai passar mais necessariamente, também um artigo que eu também escrevi sobre isso, não vai passar mais pelo eixo euroatlântico. Então, é preciso compreender essa mudança. A compreensão dessa mudança vai ajudar as empresas a terem a noção de que é importante diversificar.
É claro, é difícil, porque nós ficamos aí desde os anos 50, né, desde o final da Segunda Guerra Mundial, com os Estados Unidos comandando de uma maneira quase que restrita, né, o cenário, né, econômico, geopolítico, e hoje isso não acontece mais. Não se trata de uma visão também, os Estados Unidos vai acabar de uma hora para outra. Não vai, é um processo lento, gradual. Então, isso deve ser importante. Inclusive, até mesmo para a questão das crises econômicas que são inevitáveis dentro do sistema. Então, quanto menos você depender dos países centrais, Estados Unidos, Europa, principalmente, você vai ter menos problema, ou vai diminuir, né, o problema de ter recursos concentrados em determinadas áreas específicas que estão vinculadas, né, a futuras crises, né, que inevitavelmente acontecem de uma maneira cíclica. Oportunidades elas têm que ser pragmáticas, né? Então, nós temos dois mundos, o mundo da política, da geopolítica e o mundo da economia, né? Então, de vez em quando há uma confrontação. Eu dou um exemplo muito claro disso, lá quando retiraram o Muammar Gaddafi da Líbia, né? O Muammar Gaddafi sempre foi bem recebido em todos os países da Europa, inclusive pelos Estados Unidos, podemos dizer assim de alguma maneira, né? E sempre atuou daquela forma, né? Sempre foi um ditador, sempre matou, sempre violou direitos humanos, etc. Só que isso nunca foi lembrado pelas potências, né? Enquanto elas tinham algum recurso, tinham alguns ganhos, né, com isso. Quando simplesmente eles resolveram sacar do poder da Líbia, era muito claro para qualquer pessoa que estudasse minimamente a região que o fim do governo do Muammar Gaddafi criaria a instabilidade política interna e provavelmente criaria ondas de imigração. E, ao invés de se optar pela questão geopolítica, analítica, ou seja, ruim com ele, pior sem ele, se optou por sacá-lo do poder. Com que objetivo? Recursos, petróleo, divisão do espólio, né, dele, né, do ponto de vista de recursos naturais, e o que se viu foi justamente isso, né? Uma onda imigratória grande e o país hoje praticamente está aniquilado, né, do ponto de vista tribal, com várias brigas, etc. Então, são dois cenários em que você vê claramente que isso não é possível. A mesma coisa, a gente pode falar também do Iraque, o mesmo processo. Sacar o Saddam Hussein, o pai George Bush não sacou o Saddam Hussein em função justamente disso. Então, mas o filho, o W. Bush, fez isso e criou todo esse cenário, né, de destruição, né, que não recuperou de uma maneira nenhuma. Então, as oportunidades estão abertas. Então, temos que ser pragmáticos com isso. Então, os recursos devem ser feitos tal como os países ricos são pragmáticos. Então, um exemplo, a Arábia Saudita é uma violadora, quanto mais de direitos humanos, mas os Estados Unidos não têm o menor pudor em fazer negócio com eles. Ponto simples, é a questão pragmática. Ganhar dinheiro, vende armas, e esse que é o cenário. Infelizmente, o que eu noto aqui, talvez no Brasil, principalmente, que fica muito a reboque do discurso central, é que nós ficamos discutindo coisas em que não há sentido no mundo real, né? A questão é venda, é recursos, nada. Ah, mas existe a questão ética, etc. Sim, mas não existe essa preocupação para muitos outros que estão ganhando recursos. Né? Não digo que isso apoie esses atos, mas que existam os dois lados da moeda para você conseguir manter o mínimo de sucesso. E o governo brasileiro devem procurar esses espaços criados, né, sob a lógica econômica. Então, é o que eu reafirmo, né, referendando. O importante é justamente abrir mercados, perdeu até o R ali, com o objetivo justamente de ampliar espaços para produtos brasileiros. Eu acho que isso que é o aspecto mais importante que deve ser levado em consideração e não necessariamente passar pelos discursos ideológicos, né, que sempre vão aparecer sob esse ponto de
de vista. De alguma maneira, acho que o setor, tanto brasileiro, alguns governos aí começaram a ter essa noção da importância desse espaço. Então, o Oriente Médio ele tem a sua importância, o Brasil pode abrir mercado e participar de toda dessa discussão. Bom, pessoal, essa aí foi a minha contribuição, né, praticamente cravada, e agradeço aí a atenção de vocês. Muito bom, obrigado, Charles. Muito obrigado. Chons, assume aí já, pode assumir. Vamos lá. Vou tentar compartilhar um pouquinho só. Tá bom, bom dia a todos, mais uma vez. É uma satisfação para mim participar desse webinar, dando sequência aí às palavras de 3 professores, mestres no assunto, e eu vou procurar complementar um pouquinho aqui com algumas coisas também que considero básicas, né? Então, o sumário que nós vamos seguir é este aqui, bem simples. Tensões e riscos geopolíticos no Oriente Médio, riscos e fontes de risco e uma breve conclusão. Uma primeira tela aqui mostrando aqueles riscos que já foram analisados pelo professor Izan, então não vou me deter, mas basicamente riscos importantes, flutuação do câmbio, aumento da taxa de juros, inflação global, disrupção na cadeia de suprimentos, volatilidade nos preços das commodities, ataque cibernético e tensões geopolíticas. Então, ali estão as probabilidades e os impactos de cada um deles, né? Sendo que o mais massivo de todos, com maior probabilidade, com um impacto mais massivo, seria exatamente tensões geopolíticas. Muito bem. Eu levantei aqui alguns outros também que eu considerei interessante destacar. Primeiro, a questão eu acho que é um risco presente da expansão do conflito, englobando o Irã, puxando para participar de uma forma mais direta um ator com um poder de fogo muito grande, que é o Hezbollah, os Houthis lá do Iêmen e outros grupos de guerrilheiros terroristas que existem na região em diversos países, particularmente no Iraque. Então, esse é um risco presente. Outro é a questão da segurança da navegação. Tivemos aqueles ataques dos Houthis ali contra os navios mercantes, que inclusive provocaram o desvio da rota, como já foi bem frisado aqui pelo Brasiliano, encarecendo os custos dos produtos, né, fazendo com que os navios mercantes tenham que dar a volta pelo Cabo da Boa Esperança e encarecendo tremendamente os custos de frete, né? O outro risco levantado também é a questão da crise humanitária que pode resultar dali, em função particularmente do quê? Do acesso limitado a serviços essenciais, que isso já é uma realidade, esse risco se materializa, né? Aquela população tremendamente afetada na faixa de Gaza, já é uma crise humanitária que está se materializando, mas pode piorar bastante. A insegurança alimentar no mundo inteiro, não apenas na região já é presente, mas pode, de fato, em função da materialização desses outros riscos, como aquele que eu mencionei da segurança à navegação, né? O deslocamento de populações, aumentando esse problema que a Europa, os Estados Unidos já enfrentam, e o Brasil também enfrenta, essa proporção pode aumentar muito. E um outro risco que eu acredito que tenha que ser bem ressaltado é esse aqui, a questão dos riscos ambientais, provocados pelos danos à infraestrutura de água e saneamento na região, né? Os ataques a instalações petrolíferas podem gerar emanações aí tóxicas de gases de efeito estufa, com efeito no mundo inteiro. O aumento de emissões de gases de efeito estufa, que eu já mencionei ali em cima, e principalmente este aqui, o desvio da atenção dos riscos ligados às mudanças climáticas
para riscos mais imediatos. Aparentemente são mais imediatos do que os de mudanças climáticas, mas a prova de que esses riscos das mudanças climáticas são também riscos prementes e urgentes, e requerem urgência no tratamento, nós estamos vendo agora no nosso estado do Rio Grande do Sul. Não é uma coisa que se trate com pouca coisa, mas já vem de longa data, vem sendo avisado. Isso aí é uma coisa que muita gente tem falado a respeito, mas pouca gente tem escutado. Então, talvez agora esteja na hora de nós tomarmos nota desse problema. Então, esses são alguns riscos que eu achei por bem levantar. E um aspecto que eu gostaria de levantar aqui é a questão, uma confusão que muitas vezes se faz entre risco e fonte de risco. A fonte de risco, antigamente, era chamada também de fator de risco. E eu acredito que fonte de risco ou causa do risco seja uma expressão mais adequada, porque é exatamente ali a fonte, onde se origina o risco. É isso que nós temos que tomar cuidado. Por quê? Quando nós confundimos as fontes de riscos com os riscos, nós podemos, às vezes, falhar, confundir as coisas e deixar que passem desapercebidos alguns dos riscos, né? Então, o risco é o efeito da incerteza sobre os objetivos. Então, o risco é alguma coisa que ainda não ocorreu. Se alguma coisa já ocorreu, está ocorrendo agora, não é mais risco. Já é um risco materializado. Agora nós não temos mais que tratar de preveni-lo, nós temos que correr para remediá-lo. Tá? Então, o risco é efeito da incerteza, aquilo que pode acontecer. O que já aconteceu não é mais risco. E o risco se materializa a partir do quê? De uma fonte de risco seguida de um evento. Então, a fonte de risco em si não é o risco ainda. O risco só vai se tornar presente e vai se materializar quando um evento provocar a sua materialização. Por exemplo, buraco na rua é um risco ou é uma fonte de risco? O buraco na rua está lá. Não é um risco. O risco acontece quando tiver alguém passando e cair dentro do buraco. O carro que o buraco não está sinalizado, o carro cai lá, quebra a roda. Ou então uma criança brincando, cai lá e se machuca. Então, o evento é o carro passando, é a criança brincando. A partir daí, é que o risco se materializa. Outro exemplo bem clássico é esse aqui, o phishing. Eu recebo mensagem de phishing aqui quase que diariamente. É risco? Não, o phishing é uma fonte de risco. Eu só vou transformar num risco no momento em que eu clicar, daí eu materializo o risco. Eu clico na mensagem de phishing, daí eu materializo o risco, tá bem? Então, é interessante ter essa noção sobre a questão das fontes e dos riscos, né? Então, o tratamento dos riscos deve dar prioridade, enquanto se pode fazer isso, prioridade para tratar das fontes. E para isso eu uso os controles. Por exemplo, o buraco da rua, coloco sinalização, coloco um tapume protegendo ali para as pessoas não caírem dentro, bem sinalizado para os carros não passarem por ali. O phishing. Qual é o controle para o phishing? Educação das pessoas, capacitação para que os funcionários da empresa, para que o pessoal da empresa não clique no phishing para não detonar ali um ataque cibernético, né? Então, essa é uma questão importante, que os controles devem agir sobre as fontes de risco, né? Depois que o risco se materializou, aí nós temos que correr atrás do prejuízo. Então, depois que o risco se materializa, a gente vai tratar do quê? Das consequências. Então, vamos pensar num plano de gestão de crise, plano de gestão de emergências, plano de continuidade de negócio e assim por diante, tá? Depois que se materializar. Então, mas devemos fazer tudo para prevenir e evitar os riscos. Sobre fontes atuais, eu ia até falar sobre outras, mas me passou pela cabeça que essa aqui, para mim, é uma grande fonte de risco presente lá no Oriente Médio e no mundo inteiro, inclusive no nosso país. Radicalização e extremismo das posições, né?
Então, o pressuposto básico dessa fonte de risco é esse aqui, ó. Se você não pensa como eu, você é meu inimigo. Não vamos conversar. Não há diálogo entre nós. Se você não pensa como eu, você é meu inimigo. E uma coisa que foi levantada tanto pelo brasiliano como pelo professor Charles foi exatamente esse aspecto extremamente interessante, de que para os radicais o melhor aliado é o radical do lado oposto. O melhor amigo do Netanyahu é o Hamas, porque é exatamente graças ao Hamas que ele está no poder ainda. Se não fosse o ataque do Hamas, ele provavelmente não estaria mais no poder, né? Então, o melhor aliado do extremista é o extremista do outro lado. Isso é uma coisa que tem que colocar bem na cabeça, porque dessa maneira o extremista impede, os extremistas se apoiam um no outro e impedem que apareçam soluções intermediárias, surgimento de opções moderadas que possam levar a alternativas negociadas e satisfatórias para todos os lados. Então, o extremismo, o radicalismo é um grande negócio. Isso é uma coisa que as pessoas deveriam prestar mais atenção, porque os riscos, a partir daí, são diversos. Essa é a grande fonte de risco no mundo inteiro, inclusive no nosso país. E quais seriam os controles para essas fontes de risco? Lá no Oriente Médio, as pessoas estão, os países, né, estão quebrando a cabeça para imaginar que tipo de controle poderia resolver essa fonte de risco do extremismo, do radicalismo. E aí nós tivemos aí o reconhecimento da autoridade palestina por mais 3 países europeus. Causou um furor, porque esse furor em função do momento que nós vivemos, porque o Brasil já reconheceu a autoridade palestina em 2010, se não me engano. E, na época, não causou grandes rebuliços. Hoje, nós temos essa situação de radicalismo exacerbado e essa atitude desses 3 países está sendo bastante criticada. Não sei se... Eu, sinceramente, não tenho condições de dizer se esse é o controle adequado neste momento, mas que, certamente, os países deveriam sentar, os representantes dos países deveriam sentar à mesa de uma organização respeitável, que talvez não seja mais a ONU, que a ONU se mostrou totalmente inservível para resolver o que está acontecendo nessa parte do mundo, aliás, em outras partes também, no problema na Ucrânia. Então, uma organização que já não tem mais serventia, vamos dizer assim. Então, alguma coisa vai ter que ser imaginada, e aí deixo a imaginação dos senhores e das senhoras que estão nos assistindo, que controles seriam esses? Da minha parte, então, eu agradeço a oportunidade de me dirigir aos senhores. Muito obrigado. Obrigado, Chons, aí, pelas suas palavras aí, ao Charles, ao Izan. Eu vou, para a gente poder esquentar um pouco aqui a nossa conversa, vou fazer a pergunta para os 3, tá certo? Gostaria de ouvir a resposta de vocês. Então, falando aí nesse extremismo que você acabou de falar, gostaria de ouvir, começando pelo Charles, depois o Izan, e você fecha aí, a questão do tribunal que deu aí a voz de prisão e equalizou, na verdade, colocou tanto o Hamas como o próprio primeiro-ministro, né, seu governo, né, na mesma linha, né, quer dizer, na mesma altura, em paralelo, se isso vai influenciar de um lado ou de outro, ou seja, se isso favorece hoje, né, o primeiro-ministro a se fortificar ou a enfraquecer. Gostaria de ouvir a opinião de cada um de vocês, porque esse é um ponto que eu considero motriz, um ponto que eu considero extremamente importante, porque se partir para o lado contrário de ele se enfraquecer, acaba caindo, mesmo em guerra, né? Isso é um ponto que o pessoal está pedindo já, aqueles que são mais do centro, né? Vocês viram aí vocês viram que está tendo manifestação de ambos os lados em Israel hoje, né? Então eu gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre isso, que eu acho que é importante. Então começa com o Charles aí, Charles, Izan e Chons aí, fecha, por favor. Charles? Ah, tá aí. Você fechou o microfone. Perdão. Abri. Não, eu acho que nós devemos ter assim, fazer alguns paralelos, né? Que o pessoal confunde muito, né?
querendo ou não, o Hamas nunca não é um Estado, né? Então, então, ele não pode ser comparado a um Estado, não é um Estado, é um grupo terrorista. Isso aí, então, isso aí é praticamente um ponto pacífico. A reação de Israel aos eventos, ao ataque do Hamas, elas inicialmente tiveram sentido, mas o Netanyahu perdeu de uma maneira muito acentuada a mão, né, nesse processo, né? A atuação do governo Netanyahu descambou para um outro cenário que não teve o menor sentido do ponto de vista, né? Então, ao você é como no Rio de Janeiro, né? Eu sou carioca, né? Existe um discurso. Então, há muito tempo atrás fizeram uma estatística numa favela chamada Favela da Coreia, né? A favela da Coreia tinha 5 mil pessoas morando e tinha 70 traficantes. Então, o discurso de alguns setores qual era? Vamos acabar com os traficantes, acabando com a favela. Só que são 70 e não 5 mil. Então, esse discurso ele me lembra muito o Rio de Janeiro nesse aspecto. Então, inevitavelmente, o que aconteceu? O Netanyahu ele se agarra. Era um governo moribundo, realmente, como o Chons colocou, né? Era praticamente fim de mandato, né? Vamos dizer assim. E o Hamas deu esse improve, né? Vamos dizer assim, para ele. Ele se agarrou a isso. É claro que respaldado por setores da extrema-direita, que também são iguais, de alguma maneira, aos extremistas do Hamas, né? Vamos exterminar os israelenses, vamos exterminar os palestinos, isso deu todo esse cenário. Agora, sem dúvida nenhuma, era necessário botar um freio nisso, né? Porque não há sentido de você matar 30, 40 mil mulheres, crianças e etc., né? Um processo, né? Claro que isso não é a população de Israel, né? É o governo, né? A generalização também não ajuda em muita coisa. Então, o governo de Netanyahu realmente vai sofrer um grande impacto com essa atuação do Tribunal Penal Internacional. Então, isso vai, na minha opinião, aumentar mais a força da oposição e enfraquece, né, do ponto de vista, vamos dizer assim, ético, moral, né, a atuação do Netanyahu no governo. Então, eu acho que a tendência é um enfraquecimento mais acelerado ainda, e que a população também procure colocar a sua opinião, né, de uma maneira ainda mais efetiva, como estava acontecendo antes. Então, eu acho que isso é importante, sim, para a gente dar um freio nessa situação que do ponto de vista humanitário é um negócio escabroso, né? Não tem a menor dúvida, é apavorante. Apavorante, é. Seria um contrapeso, então, na verdade, né? Peso e contrapeso seria. Seria um mais contrapeso. ou menos isso. Sem dúvida, sem dúvida. Ok. Obrigado, Charles. Vamos lá. Isan, sua opinião Bom, aí sobre isso. Excelente pergunta, porque veja como analisar isso à luz da gestão de risco, comparando a causa, o efeito e as consequências. Se a gente pensar outra ferramenta da ISO 31010, que é aquela ferramenta que te dá essa visão, que é a ferramenta de gravata borboleta, né? Blue Tie. Isso, Baltai. Exato. Ela te responde isso, porque, veja, o desrespeito de Israel perante a compliance. As empresas têm compliance, mas existe um compliance internacional, que é o direito internacional, as instituições internacionais. Israel cometeu um crime de guerra, na verdade, não só Israel. Então, isso vai impactar na veia, na imagem agora de Israel. Essa condenação do Tribunal Penal Internacional vai impactar na veia, na imagem de Israel, né? E perante ao mundo, se tornar um país pária nas relações internacionais, e isso vai repercutir também, impactando financeiramente, porque as transações de Israel com o mundo vão ficar agora comprometidas, diminuindo assim, portanto, o leque de opções para Israel se relacionar nas relações internacionais. Não é verdade? Inclusive, por exemplo, alguns países já estão fazendo embargo, né? Embargo a Israel, como represária a esse crime de guerra na Palestina. Na verdade, entre esses países é a Colômbia, é verdade? E isso vai ter um impacto também operacional em Israel, porque agora ele não vai poder... A chancelaria israelense, como é que ela vai operacionalizar a sua diplomacia perante o mundo para explicar isso?
verdade? Então, isso vai impactar na veia, assim, na imagem de Israel perante o mundo e nas suas relações internacionais, não só com a vizinhança, como no mundo todo, impactando, inclusive, nas relações com o Brasil. Muito bom. Ok, Chons. Eu fico aí com essa posição de que, claro que vai ser um fator bastante importante aí na direção de uma solução negociada mais cedo, né? A comparação que me vem à mente é com a situação dos Estados Unidos logo após o ataque do 11 de setembro, né? O mundo inteiro era só simpatia e solidariedade com os Estados Unidos. Isso durou até as malfadadas invasões dos países do Oriente Médio, né? Afeganistão, Iraque, Líbia e por aí afora, né? Com os resultados que já foram mencionados pelo professor Charles. Então, a semelhança é muito grande. É interessante que essa questão de aprender com a história é letra morta, né? Não se aprende. E o governo de Israel repetiu o erro que o governo dos Estados Unidos já havia cometido. Eu não acho que vá ser uma solução rápida. Por quê? Porque as grandes potências simplesmente não reconhecem o TPI, não reconhecem, não tomam conhecimento. Então, isso aí vai retardar, mas vamos dizer assim, em termos de imagem, não há dúvida nenhuma de que o Estado de Israel, em particular o seu governante de plantão, sai perdendo muito com essa condenação. Essa é a minha visão. E sobre a influência dessa variável agora nas eleições americanas, que pode ser outro problema grave para nós, né? Quer dizer, o que isso influencia em relação ao Biden ganhar, perder, que isso é um ponto crítico para ele, versus o Trump, né? O Trump é pró-Israel radical, né? Quer dizer, de maneira muito clara, tá certo? Contra a guerra, contra o ucraniano, na verdade, mas a influência que vai ter, quer dizer, porque o Biden está de saia justa agora, né? Em termos de ação. Então, vou perguntar para o Isan, depois vai o Chons, depois o último Charles aí fala, para a gente inverter sua ordem aí. Bom, outra pergunta excelente, porque o que a gente tem percebido aqui, conversando com os americanos, né? A gente conversando com os americanos, a gente percebe que eles falam que não vão votar, ambos os candidatos já estão idosos, né? Então já não estão tendo bons insights assim, mas mais ainda o Biden, não é verdade? E isso Sim. compromete muito em todas as relações dele, inclusive com o mundo, né? A gente tem percebido que há uma questão bem nevrálgica quando a gente pensa no Congresso americano, né? O que a gente percebe? Que os democratas eles estão tendo dificuldade de aprovar, né, resoluções que possam dar suporte financeiro para Israel. Eles só conseguiram passar esse último apoio agora financeiro para Israel por causa que uma parte dos republicanos, né, cederam. Então a gente está vendo essa dificuldade, mas isso está impactando na veia na Oriente Médio em relação a Israel, porque veja, se o Trump ganhar, isso vai mudar, né? Esse apoio que a gente tem restrito em relação a Israel pode ficar comprometido, né? Eu não tenho muita certeza de que as coisas vão caminhar. A gente tem muita alternativa se a gente for analisar esses dois candidatos, porque os democratas estão fazendo no início da guerra eles levaram, né, um apoio aeronaval, né? Deram um apoio aeronaval e material financeiro a Israel. E agora, nesse momento, eles estão querendo, devido à pressão da imagem dos Estados Unidos perante ao mundo, com a pressão da imprensa e as eleições chegando, eles querem um pouco vetar um pouco isso, né?
de alguma forma, demonstrar para o eleitor americano que não é bem assim. Então, acho que eles estão ali, né, tentando jogar isso por causa das eleições. Há um risco político de Biden perder as eleições devido a isso, deu esse apoio inicial a Israel, né, e continua dando, diga-se de passagem. E o Trump, então, pode aproveitar essa oportunidade de fraqueza do Biden para sair ganhando, largar na frente na corrida presidencial. Então, acho que essa é a diferença de um para o outro. Ok. Vamos lá, doutor Schons. A situação que o eleitor norte-americano enfrenta hoje já foi enfrentada em outros países que nós conhecemos bem, né? Escolher entre o ruim e o péssimo, né? É uma escolha de Sofia, realmente. Situação muito difícil, muito complicada, né? Eu, com certeza, eu acredito que o presidente democrata está sofrendo e vai sofrer muito esse efeito aí da condenação de Israel. Com certeza vai pesar no juízo que o eleitor norte-americano vai fazer na hora de votar, com certeza. Então, você está dizendo que você e o Izan foi meio termo aí, né, Castro? Falou que tem que ter uma solução no meio. Você acha que o Biden perde, então, é isso? É difícil. A sua perspectiva. Eu não tenho como dizer, não tenho os dados para afirmar Sim. isso, mas do que eu tenho visto, do que eu tenho lido e presenciado, é que, com certeza, influencia negativamente na campanha do Biden. Se influencia positivamente na campanha do Trump, eu não tenho esse dado, mas que inibe o eleitor que votaria com uma dose não muito alta de convicção no Biden, com certeza está influenciando esse eleitor. E pode fazer... Somente os jovens, né? Somente os jovens universitários, né, dos campos com universitários, certeza. Né? Exato. Certo. Charles? Bom, na minha opinião, o governo Biden é um dos piores que nós já tivemos. Ele me lembra muito o governo Jimmy Carter, né, nos anos 70, que enfrentou a Revolução Iraniana e o sequestro da embaixada, né? E foi aquele tremendo fiasco e depois ele perde a reeleição, né? Para não conseguir se reeleger, porque o negócio realmente é muito ruim. Então, o Biden realmente, esse apoio irrestrito inicial foi um grande erro. Agora, com as manifestações nas universidades também, isso deu um fôlego maior para o Trump, né? Até o Schons, eu não sei se eu já falei aqui, quando eu dava aula no pré-vestibular, os alunos perguntavam, o que é melhor, republicano ou democrata? Aí eu falava brincando, você escolhe o capeta ou o diabo. Aí todo mundo ficava rindo. Mas, claro, isso é uma brincadeira que eu fazia, né? Mas é isso. Então, você vai ter o Trump vencendo. Ele já tinha uma posição antes de que a OTAN é uma perda é um gasto de dinheiro, e realmente é real, né? Do ponto de vista pragmático, não para os setores e para os lobbies, né? Que ganham muito dinheiro com essa arma. O Putin é o garoto propaganda da OTAN, né? Conseguiu reativar toda aquela máquina que o Trump já não queria, né? Está vendendo armas de uma maneira muito intensa. Mas é isso, eu acredito que o Biden possa perder, né? Justamente em função desse baixo apoio. O eleitorado conservador, isolacionista tradicionalmente, ele vê isso como se metendo onde não interessa, né? Eles não ganham nada, em tese, na visão desse pessoal, não ganham muita coisa. Então, eu vejo como problemático para o Biden conseguir uma reeleição. E, por outro lado, a questão da Ucrânia se encerra, na minha opinião, imediatamente, né? Porque o Trump não vai jogar dinheiro público, como os republicanos dizem, né? Por que você não gasta esse dinheiro com um programa social aqui e ficar distribuindo dinheiro para a Ucrânia? Vai ser uma leitura muito simples, né, do eleitor americano. Claro que lá é uma outra realidade. Como o Décio falou, a gente não tem muita noção dos dados, né? Mas eu acho que a probabilidade do Trump ganhar é muito elevada atualmente. Atualmente, né?
Então, teoricamente, aqui nós estamos apostando no Trump, é isso? Teoricamente aqui. É eu, isso? eu, Deixa eu eu fazer uma aposto. mesa de aposta aqui. Bom, temos duas perguntas aqui boas, eu acho que eu vou fazer essas duas, depois nós vamos ter que se finalizar por causa do tempo. Essa aqui vai direto na veia do Charles aqui. Mesmo que seja sugestivo, mas qual a medida que podemos afirmar que os Estados Unidos estão perdendo a influência e espaço mundial? Nesse contexto, como seria um suposto governo Trump para retomar a liderança americana? Quem fez a pergunta foi o Jambres Marcos. Então, Bom, Charles, é com você. Bom, isso aí não é novo, né? Essa perspectiva. Eu concordo. Existe que faleceu há pouco tempo, o Immanuel Wallenstein, né? Que era um sociólogo norte-americano, que escreveu o declínio norte-americano, né? É um livro que traça uma série de paralelos analisando essa queda, que eu concordo. O segundo autor é o econômico, que é o italiano Giovanni Arrighi, que também já falecido, onde ele escreveu um célebre livro chamado Longo Século XX, onde ele faz uma análise dos ciclos sistêmicos de acumulação. Ele pega a teoria do economista russo Kondratiev, que fez uma análise do capitalismo em ciclos, e transforma isso para ciclo sistêmico de acumulação. Então, existiram vários ciclos, né? O ciclo genovês, o ciclo americano, o holandês, o ciclo inglês, e nós estaríamos no ciclo norte-americano. Então, uma série de sinais de crise, de perda de competitividade, de déficit público e etc., vão demonstrando de que o ciclo norte-americano estaria chegando ao fim. Só que o Wallenstein utiliza isso também, né, esse teórico, só que ele não diz que vai acabar amanhã ou depois da manhã. É um processo que está acontecendo, e a gente vê que a ascensão da China, a criação de BRICS, os países não seguindo mais as vontades históricas dos americanos, né? Não sendo influenciados. O Brasil, por exemplo, não participando dessas sanções, né? de uma maneira ampla. E a China, a associação entre Rússia, a parceria, né? entre chineses e russos, demonstram de que os Estados Unidos estão num declínio. Né? Então, eu recomendo que quem queira ter uma visão maior, mais alargada do processo, que procurem o Longo Século XX, do Giovanni Arrighi, e o Declínio americano, do Immanuel Wallenstein. São dois livros bons, interessantes, simples, né, de alguma maneira. O Arrighi é um pouco mais complicado, porque ele é um livro muito denso, né, importante para a área econômica, mas você consegue fazer esse link e começa a ver que realmente alguma coisa mudou. Então, antigamente, uma sanção americana todo mundo respeitava, agora ninguém respeita mais. Então, algo mudou nesse sentido. Então, esse seria aí a minha base, né, que eu concordo, né, sobre esse ponto de vista de perspectiva de analítica para entender esse processo. Brasileiro, me permite fazer um comentário? Claro. Se a gente analisar essa questão da multipolaridade no mundo à luz da teoria geopolítica meridionalismo, do professor André Martin, Departamento de Geografia da USP, especialista em geopolítica, ele vai falar o seguinte: qual que é o papel do Brasil nessa ordem multipolar que está se desenhando aí, que o Charles colocou? Você vê, por exemplo, se a gente faz uma regionalização do espaço mundial, as grandes potências mundiais estão no hemisfério norte: Estados Unidos, União Europeia, Rússia, China e Japão. E no hemisfério sul, há um vazio de poder. Então, o Brasil pode aproveitar a sua diplomacia da cooperação sul-sul para obter um lugar só na geopolítica mundial, junto com a Índia, e ambos obterem, assim, aliado à África do Sul, papel protagonista nas relações internacionais, inclusive tendo um assento permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Só assim a gente pode ter um mundo multipolar. Não é só a ascensão de uma outra grande potência mundial, mas as potências emergentes querem ter voz também. E o Brasil tem espaço para isso, tem população e tem uma economia. Já fomos a 6ª economia mundial, não é verdade? Nós somos a 5ª geografia do mundo, o 5º maior país do mundo. E por que não podemos ser a 5ª potência mundial? Essa é a questão que se coloca. Ok, muito bom. Isso aqui vai para o Chons e para o Izan. Então, o Chons responde primeiro aqui. Quem fez aqui foi o Mário Soriano. Imagino aqui qual seria o limite de Netanyahu em sua saga e qual a força que o país tem para levar adiante esse desejo de eliminar o inimigo, Hamas. Chegaria a extremos de uma escalada ao ponto de guerra global ou nuclear? Então, foi a pergunta do Mário Soriano para
Doutor Chons aí, que eu estou escolhendo, e o doutor Izan depois. Aí nós fechamos o ciclo aqui, com o horário. A impressão que eu tenho é que ele é capaz de ir ao extremo. Essa é a minha impressão. Ele tem disposição para ir ao extremo. Se não for contido, fará o que precisar para se manter no poder. Então, tudo pelo poder, é isso? É isso aí. Ele vai para... E você acha que ele tem apoio de Israel tem apoio dentro de Israel para isso, não? Você acha? Tem os Tem? radicais, os radicais da, da, da religião são apoiadores incondicionais dessa posição. É aquilo que Certo. você mesmo mostrou ali. Sim. Limpeza étnica É isso na mesmo. Cisjordânia e na faixa de Gaza. É, Limpeza étnica, o que significa? É aquilo que nós já sabemos. Então, genocídio. quem se dispõe a isso, se dispõe a tudo. Não há ética. Esse tipo de gente não sabe o significado da palavra ética. É simplesmente utilitarismo, um utilitarismo da pior espécie, que vê apenas o bem próprio e da sua camarilha. Certo. Muito bom. Izan, Não é o maior bem para o maior desculpa. número de pessoas. Não é nem perto o maior bem para o maior número de pessoas, que seria no caso. Não, Netanyahu é utilitarista. Ele quer o maior bem para o povo de Israel, para o povo do Oriente Médio. Não, ele quer o maior bem para ele e para seus apoiadores. O resto que se dane. Desculpa a expressão, mas é bem isso aí. Tranquilo, então. Ótimo. Izan, o que você acha? Qual a tua opinião? Bom, eu acho que não dá para esperar, não é verdade? Não dá para esperar muito. A gente viu ali no diagrama de causa e efeito que eu mostrei, a categoria de macrofator pessoa, né? Líderes, né? Instáveis, né? Isso é Isso. uma razão que está subjacente a esse efeito, que é o conflito Israel-Palestina. Enquanto a gente não atacar as causas, né, vai ficar muito complicado a gente poder resolver essa questão. Como é que a gente pode neutralizar isso? Eu acho que só uma cooperação internacional em torno dessa questão, buscando, por exemplo, embargos, né? Porque se ele não sentir no bolso, ele não vai se convencer do que ele está fazendo por razões ideológicas, né? Humanitárias, sem dúvida. Então, ele tem que sentir no bolso, e o bolso vai se expressar nesse embargo comercial que a gente tem que estar apoiando, né? Porque são vidas humanas que estão sendo afetadas, não só business, né? Mas, sobretudo, vidas humanas, e, portanto, quem estuda a escola de Copenhague nas relações internacionais sabe que a segurança humana é tão importante quanto a segurança do Estado. Ora, Israel defende a segurança do seu Estado, mas, hoje em dia, as relações internacionais, a gente tem que pensar na segurança humana também. E como fica a segurança dos palestinos? O que a escola de Copenhague tem a dizer sobre isso? Verdade? Essa é a questão. Mas poder fechar aqui, então, para os três aqui, me poder encerrar, senhores, eu vou fazer uma pergunta geral para os três aqui, de forma clara. Uma força de paz lá no Oriente Médio, então, para poder brecar isso daí, é viável hoje, não? Direto e reto. Uma força de paz coordenada por algum organismo, nem que não fosse a ONU, tá? Mas algum organismo internacional, com países, né? Pesados, mais sérios, tá certo? Países que pudessem se unir para isso, resolveria o problema ou aplacaria, na verdade, a situação dramática que vive lá hoje? Charles, vai lá. Bom, na minha opinião, não, porque o Netanyahu ele não ele desprezou todas as questões mínimas, né, direito internacional. Ele não é o projeto político dele de salvação. Então ele não está muito preocupado. Eu acho que dificilmente, se existisse essa viabilidade, Israel aceitaria um tipo de uma força de paz. Para mim, acho que não teria não teria solução. Não seria aceito por eles. Pelo Netanyahu. João, você que participou aí da Força de Paz há tempos atrás. Eu concordo com o professor Charles.
Não acredito que Israel fosse aceitar. Se aceitasse, seria apenas um paliativo para passar adiante o problema, adiar a solução do problema. Não vejo como uma solução, é um paliativo. Sim. Isan? Essa é uma pergunta difícil, né? Porque uma guerra todo mundo sabe como começa, mas ninguém sabe como vai terminar, na verdade. E eu só sei uma coisa, que as eleições americanas podem influenciar, porque ela tem um fator motriz aí, porque quais são os 2 países aliados de Israel, que estão oferecendo armas e tudo mais? Os top 2. Estados Unidos e Alemanha, por causa da questão que nós já sabemos históricas, né? E quem é que pode mudar esse tabuleiro de xadrez aí? As eleições americanas. Como disse o relatório do top 10 risco no mundo, do Eurasia Group, desse ano, eleições americanas, risco top 1. Pode impactar na vida no mundo todo. Então, esperemos aí cenas para os próximos capítulos para ver isso. Esperemos que esse conflito não faça aniversário, como está fazendo já o 3º ano no aniversário da guerra na Ucrânia, na verdade. Ok. Bom, senhores, em função do horário, dando 10 para meio-dia, ultrapassamos aí nosso horário. Antes de mais nada, agradeço aí a plateia pela paciência, agradeço aí também aos 3 debatedores, é importante a gente debater. E um ponto importante que cabe aqui ressaltar muito forte entre nós que eu falo, tanto nós, os debatedores aqui, nós somos aqui, estamos fazendo, como também a plateia, é a gente combater esse extremismo, né? Entre nós, inclusive, certo? Aquilo que o Chons colocou lá, muito bem colocado, o que não pensa como eu e meu inimigo está errado. Nós temos que mudar, temos que deixar, temos que ouvir as pessoas com ideias contrárias, temos que refletir sobre isso, pensar sobre isso, e tem que haver respeito, obviamente, em outros olhares, tá certo? Se nós não fizermos isso e não começarmos agora, no nosso ambiente acadêmico, ambiente de sala, ambiente profissional, a coisa não vai para frente nunca. Então, eu acho que isso é um ponto fundamental para que a gente saia daqui com essa reflexão, porque o mundo hoje está sofrendo exatamente isso. E aquilo que nós colocamos lá, que eu coloquei, inclusive, no início, que o extremismo, um vive do outro, é a pura realidade. Então, nós temos que combater isso de maneira muito enfática, muito clara. Mas agradeço, vou passar a palavra para os colegas aqui, para eles também se despedirem. Agradeço o apoio de vocês, agradeço aí o carinho e a participação, senhores. Até a próxima, então. Muito obrigado. Fala aí, Chons, Charles e Isan. Segue na linha aqui que está no vídeo, então. Obrigado, agradeço a todos pela participação e pela oportunidade de debatermos. Obrigado. Eu acho que já deixou para mim, então vou falar aqui. Eu quero agradecer ao convite, é uma grande satisfação participar desse webinar com um grande nome da geopolítica e da gestão de risco brasileira, que é o brasiliano, o Chons e o professor Charles Penaforte. Ok, obrigado. Charles. Também, pessoal, obrigado aí, Basiliano, Décio, Isan, pela oportunidade e quem nos observou, né, nos viu até agora. Um abraço aí, um bom final de semana para todos. Ok. Senhores, muito obrigado então mais uma vez e até a próxima aqui, tá bom? Forte abraço a todos aí.